Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Nós estamos falando sobre a mensagem da Páscoa. Nós já passamos pelo início dela ali no livro de Êxodo, com a instituição da Páscoa, a morte de um cordeiro, um substituto em lugar do primogênito, para que eles pudessem ser salvos da ira e do julgamento de Deus. E hoje nós recebemos aqui mais um convidado para falarmos sobre algo muito importante em relação à Páscoa, que é o ensinamento dela dentro da nossa casa. Como nós ensinamos a Páscoa para os nossos filhos. E hoje, para a gente conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui o pastor Felipe Velame, que vai se apresentar para vocês, e a gente vai conversar um pouco aqui sobre educação de filhos e como ensinar essa mensagem tão importante dentro do contexto do lar. Felipe, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui. Para quem não te conhece, se apresenta aí, onde que é pastor, a família, conta aí pro pessoal e aonde é pastor, lembrar de falar pro pessoal, né, o endereço da igreja e tudo mais. Se o pessoal quiser conhecer, né, fazer uma visita, é muito importante também. Em primeiro lugar, agradeço o convite, poder estar aqui para mim é uma grande alegria, poder ter esse tempo de bate-papo, coisa boa é conversar sobre coisas relevantes, né? Sim. Então, eu sou o Felipe, pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia, no bairro de Lourdes. Sou casado com Laís. Eu tenho 4 filhos. E para não errar, vou contar aqui. Eu tenho o Daniel, o primeiro, o Pedro, a Ana, e agora, dia 29, nasceu a Maria. 29 de fevereiro, nasceu a Maria. Então, tem uma família grande aí, com 4 filhos, crianças, uma escadinha. A Igreja Presbiteriana Filadélfia fica ali no bairro de Lourdes e comecei lá esse ano. Sou recém-chegado na igreja lá. Coisa boa. E como é que, assim, hoje em dia o contexto mudou muito, né? O pessoal, eu ouvi algo sobre um estudo, né, de que a nossa tendência é envelhecer. A gente ter uma igreja com pessoas mais idosas no futuro, pelo fato muitas pessoas não querem ter filhos e muito menos muitos filhos. Como é que é ser pai de 4 crianças? Eu sou pai de um casal, né? 1 ano e 3 meses de diferença, e eu sei também dos desafios, mas como é que é nesse mundo de hoje ser pai de 4 crianças? Parece que nós somos loucos, pelo menos na cabeça das pessoas que às vezes a gente convive, né? Algumas pessoas, elas tem a impressão de que a gente é meio maluco, né? Como é que vocês dão conta e tal? Realmente não é fácil, né? Você ter 4 filhos e escadinha um atrás do outro. As demandas são muito grandes, porque se tratam de crianças, né? Mas louco que nada, isso é só cumprimento da palavra de Deus, nós estamos enchendo a nossa aljava. E para nós tem sido, assim, um grande aprendizado, João. Na verdade, desde o primeiro filho. E a gente não planeja assim, muitos filhos, é o Senhor que tem permitido ter filhos e a gente tem recebido, sim, entendendo que é a herança do Senhor. E a gente tem aprendido, talvez uma das coisas que eu mais tenho aprendido na criação de filhos, e vamos falar de 4 filhos, é que eu dependo de Deus. É a graça, só Ele, nós não damos conta, é o Senhor mesmo que ajuda, né? Então, é um desafio, porque é só para você ter noção que é o desafio, veio o primeiro, é alegria, veio o segundo, quando veio o terceiro, mas agora acabou, né? Imagina quando veio agora o 4º filho, né? Imagina. Então, isso é um pouco diferente na nossa cultura, embora eu tenho uma família grande, então a gente conhece pessoas com família grande e parece que tem sido uma tendência numa turma mais nova aí de mudar um pouco essa ideia de poucos filhos ou não ter filhos, né? Por um lado, tem quem não quer ter nada, mas a gente tem visto muitos casais novos aí com essa mentalidade. Estou achando isso curioso até. Sim, a gente encontra, às vezes, pessoas que têm esse desejo, né, de ter... Família grande é muito bom, né? Uhum. Você não corre o risco de, no final da vida, se sentir solitário, né? É um remédio contra a solidão no futuro. Eu vi um pastor falando que quando a gente começa a falar de filho e casamento, a gente não quer terminar nunca, né? Porque filho é uma bênção. E a gente mesmo com todos os desafios, a gente vai enxergando as bênçãos, né? O filho nasce, eu não sei você, né? Mas eu tive essa sensação de como se o meu egoísmo fosse diminuindo, assim, né? Porque você agora tem uma responsabilidade
de educar, né, uma pessoa. Isso é fantástico. E o pecado da gente é visto nos nossos filhos, né? Eu sou confrontado por Deus em relação aos meus pecados na educação dos meus filhos, porque eles reproduzem os nossos pecados. Sim, E sim. às vezes eu vou conversar de maneira mais séria com um dos filhos para ele corrigir uma atitude que é a minha atitude, e eu fico Sim. assim constrangido, poxa, eu tenho esse pecado. Então a criação de filhos é lindo demais, é uma coisa que Deus deu para nós, para mim a missão mais difícil, mas também é muito prazerosa. Sim, eu vejo isso também. Às vezes eu vou falar com a minha filha e aí às vezes algum problema, né? E eu penso assim, gente, eu era desse jeito. É a mesma É a mesma coisa. coisa. Eu tenho as mesmas dificuldades, o mesmo problema. E é um desafio, sim, mas é uma grande bênção. E ensiná-los é muito bom. E a gente está nessa pequena jornada da Páscoa, porque são poucos programas até a gente chegar lá, ali no sábado antes da ressurreição. E a gente tem um desafio de que a gente tem várias coisas na vida para educar os nossos filhos, para dar direção para eles, responsabilidade, escola, né, os estudos, a responsabilidade com os estudos, mas acima de tudo, nós somos pastores, nós somos crentes, antes de tudo isso, essa responsabilidade de ensinar a mensagem do Evangelho. E quando a gente fala de Páscoa, é inevitável não falarmos sobre o sangue do Cordeiro, o sacrifício, a morte do Senhor Jesus Cristo, que não é nada bonito, né? É uma imagem, talvez através da imagem mais horrorosa do mundo, Deus fez a coisa mais bela de todas, né? Como é que é para vocês lá nesse contexto de 4 filhos, ensinar uma mensagem tão importante, mas ao mesmo tempo que envolve sacrifício, morte? Como é que é isso? Como se faz isso para 4 crianças em casa? Vamos lá. Antes da resposta, eu entendo a educação de filhos como uma missão. E toda missão ela tem suas dificuldades, e para se executar bem uma missão, a gente tem que se preparar para ela, estudar. Então eu entendo a criação de filhos assim, e a gente entende lá em casa que nós precisamos ser intencionais. Eu não sei quem disse, mas uma vez eu vi alguém citando uma frase dizendo que a salvação é pela graça e nós cremos nisso, não é por obra de ninguém, não é pela educação de filhos, nós não cremos nisso. Por outro lado, a frase continua dizendo que, embora a salvação seja pela graça, crie seus filhos como se a salvação dependesse de vocês. Então, nós somos bem intencionais, ou pelo menos tentamos, na maioria das vezes, ser bem intencionais, entendendo que o que os nossos filhos mais precisam, eles precisam ser educados, eles precisam aprender a boa convivência, essas coisas todas. Precisam serem bons estudantes, bons profissionais, tudo isso. Mas para nós, antes de tudo isso, eles precisam conhecer a Cristo. Então, nós temos esse papel de discipular os nossos filhos. E quando chega na questão da Páscoa, né, falar sobre ela, também temos que ser intencional, porque se eu creio que a obra de Cristo, ela, para valer, ela tem que ser completa, então essa obra passa pela morte dele e a ressurreição, que é o que a Páscoa aponta. E falar de morte para pequenos, alguns evitam, né? Na verdade, muitos pais evitam de falar muitas coisas com seus filhos, com medo de criar traumas, alguma coisa do tipo, né? Lá em casa, assim, é a nossa experiência, a gente não evita as conversas. Principalmente o mais velho, que nem é tão mais velho, tem 5 anos, ele faz as perguntas mais difíceis. Ele já perguntou para nós quem que é Satanás, coisas do tipo assim. E então, a gente já conversou sobre morte. E quando a gente aplica o evangelho na vida deles, a gente fala abertamente sobre morte, explica o que é a morte, que é a separação. E às vezes eles entendem, às vezes não. Teve uma outra oportunidade assim em casa que um deles, não sei se foi o mais velho, não lembro agora, mas começou a falar, vai morrer, vai morrer. E aí a gente questionou, mas você sabe o que é morrer? Sim. Morrer significa que você nunca mais vai ver a pessoa. Então a gente é intencional, a todo instante, com todas as oportunidades, é que a gente quer falar com os nossos filhos sobre o evangelho. Então, de maneira prática, nós não excluímos a morte de Jesus quando falamos de Jesus para eles. Mas é claro que a gente fala que Jesus morreu, mas ressuscitou, mas ele morreu.
nós tentamos ensinar os nossos filhos sem negligenciar esse ponto que não é fácil, ainda mais a morte sangrenta como foi. Sim. Claro que a gente não coloca o terror na cabeça das crianças, né? Não vai colocar aquelas imagens daqueles filmes sangrentos, não, a gente não faz isso, mas nós não excluímos no nosso discurso, né, a morte. A gente trata do assunto lá em casa também. E pelo fato de, lógico, né, a gente não vai colocar coisas gráficas para as crianças, mas a explicação, né, da necessidade do derramamento de sangue, sim, do substituto, isso é muito importante. Eu fico feliz assim, quando eu ouço, porque eu vejo que meus meninos fazem a mesma coisa. Vai morrer, vai morrer. Eu falei, não é só na minha casa. Nas outras casas também acontece. Eu já tive que ter essa conversa com os meus filhos também, de falar, você sabe o que é morte? E nesses... Meu mais velho tem 9 anos, eu já perdi meus 2 avós, né? Uma tia. Então eles já precisaram encarar isso comigo e eu ter que explicar para eles o que isso significa. E quando a gente vai para o Senhor Jesus, né, que é uma morte vicária, né, uma morte substitutiva para a nossa salvação, é extremamente importante para eles também ter essa visão, né, da necessidade da morte de Cristo. Só um detalhe, João. Nós devemos ir tanto a sério de não excluir o assunto, porque a gente quer ser intencional. Para falar de Jesus tem que falar de morte, e na verdade é preparar os nossos filhos para uma realidade que é a morte mesmo, né? Por exemplo, de maneira prática, eu sei que muitos pais não fazem, nem estou dizendo que os pais devem fazer, mas lá em casa eu levo meus filhos nos velórios. Uhum. E quando eles pedem, eu levo para ver o familiar no caixão. Já aconteceu deles pedirem. E aí eu tenho a oportunidade de falar um pouco mais a respeito da morte. Eu não levo forçadamente, eu levo para os cultos, né, que tem o ofício fúnebre, que chamam assim. E de longe, às vezes, eles pedem, eu quero lá ver. Aí eu pergunto, né, mas por que você quer ver? Eu quero ir lá. Eu levo, não tenho nenhum desconforto com isso. E a gente aproveita a oportunidade mesmo para tratar do assunto morte, né? É didático, né? Didático. Quando a minha tia faleceu, o meu menino era muito ligado a ela, minha tia não andava, não conversava, e eu lembro dele ver ela assim, dizer, papai, ela tá tão quietinha, ela tá tranquila. Uhum. E aí a gente vai explica para ele, né, as coisas que acontecem. É inevitável, são partes da educação dos nossos filhos, que é a realidade da vida, né, e que a gente precisa fazer com eles. E a Páscoa, antes, como a gente está falando aqui, antes da ressurreição, é necessário a morte, né? E de maneira prática, assim, agora a gente pensando em como fazer isso, talvez ressuscitando aqui uma prática antiga que a gente tem falhado em fazê-lo, que é o culto doméstico. Culto doméstico. Como deve ser feito, né? E qual é a grande vantagem de praticá-lo em casa para a educação dos filhos? O culto doméstico, nós ouvimos muito falar dele, e quando a gente ouve falar, a gente acha incrível, mas na hora de fazer, boa parte das famílias não fazem. Cada um com o seu argumento para não fazer, e por muito tempo eu não fiz, enquanto casado, sem filhos. Quando nasceu Daniel, o primeiro filho lá em casa, nós pensamos assim, não dá para a gente negligenciar isso. E ele era ainda muito novinho, eram poucos meses de vida, a gente começou a fazer. E desde então a gente continua a fazer, quase que diariamente, né? E para se tornar uma prática a gente precisou começar. Então, falando da Páscoa, que é o assunto hoje, facilita muito tratar do assunto, porque a gente já tem na nossa casa a prática do culto doméstico. Embora a minha esposa use outros momentos do dia para fazer o ensino de datas como essa, como a Páscoa, como o Natal, a Reforma Protestante, a gente faz isso também. E a gente vai começar, né? Na semana, assim, a gente também vai trabalhar. Na reforma eu fiz com os meus filhos também. É muito legal, né? Li vários reformadores para eles, é muito bom. É muito bom. E eles aprendem mesmo, né? E eu aprendo também, que às vezes fica escondido aí uns personagens da história, né? Mas então, como a gente tem o hábito do culto doméstico, para nossa casa é mais fácil trabalhar assuntos bíblicos com as nossas crianças, porque eles já têm o hábito de sentar à mesa, a gente faz sempre logo após o café da manhã. Acaba o café da manhã, a gente retira as coisas da mesa, tem uma música que a gente canta que dá o início do culto, eles sabem quando canta essa música que está na hora do culto começar. Legal. E aí a gente, então,
tem esse momento quase que diário, às vezes não tem, né? Mas de maneira geral a gente só não faz no domingo. Então a gente aproveita o culto doméstico para ensinar os nossos filhos sobre a Páscoa e qualquer outro assunto. Facilita muito, porque eles já ficam mais habituados a, em algum momento do dia, saber que agora é hora de ouvir uma história, não é só brincar. Outra coisa que facilita lá em casa é que desde cedo a gente incentiva a leitura, então eles gostam muito de ler e de ouvir a gente lendo para eles. Então, se a gente dizer assim, agora vamos sentar aqui, nós vamos ouvir uma história, vamos ler uma história aqui sobre a Páscoa, eles vão curtir, porque eles gostam muito de ouvir a história, de pegar o livro, de manusear, então tudo isso facilita. O culto doméstico é incrível para você ensinar os seus filhos. Na verdade, se a Bíblia diz que a gente tem que inculcar a palavra de Deus na mente dos nossos filhos, o culto doméstico é um bom começo. E você vai criando essa atmosfera que a criança já vai acostumando até mesmo no ambiente da igreja, né? Às vezes, pelo fato da gente ser pastor, isso não é perfeito na nossa casa, né? A gente tem os nossos desafios também. Tem hora que o menino às vezes até impossível, mas a gente não pode deixar de fazê-lo, né? De praticar isso com os nossos filhos, fazendo para que eles possam ser ensinados e para que eles recebam o evangelho, porque afinal de contas são pecadores também, né? Precisam de salvação. Sim. Precisam conhecer a graça do Senhor Jesus. O doméstico realmente é uma boa prática e a gente precisa não só achar bonito, mas fazer em casa para a gente poder praticar isso com os nossos filhos. E não é difícil, porque quando fala de culto doméstico, vamos lá, o que é doméstico? É na sua casa, tá? E culto? Culto é um serviço que nós prestamos a Deus. Para falar que é culto, tem que ter oração, tem que ter uma música, que é um cântico. Lá em casa a gente canta até hino. Meu menino canta o Castelo Forte, que ele aprendeu no culto doméstico. Ele canta o Castelo todinho. Eu não sei de cor e o meu filho sabe de cor. Então a gente canta, a gente ora, eles oram e a gente lê a Bíblia. Nós já lemos o livro todo de Mateus e terminamos recentemente o livro todo de Atos, lendo a história e aplicando para a vida deles. Eu nunca sei o que vai ser amanhã. A história para nós do culto doméstico amanhã é o versículo seguinte ou a história seguinte. A gente segue assim, sem ser algo muito difícil. Aí a gente coloca o catecismo, a gente coloca confissão de fé, vai incrementando, às vezes tira, a gente coloca, mas é muito simples fazer. É só fazer, sentar, cantar, ler a Bíblia, orar, é culto. Eu estava até lendo o catecismo para eles, né? E aí houve um episódio que o meu filho, eu estava falando alguma coisa para ele sobre correção e aí a minha esposa disse para ele, você precisa honrar os seus pais. Aí ele falou assim, então vou honrar os meus pais, Adão e Eva, porque ele tinha lido naquela manhã, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então é engraçado, porque é um processo, né? Mas é muito interessante ver isso na vida dos nossos filhos. Mas eu sei também, Felipe, que a gente caminhando aqui para o final da nossa conversa, tudo isso é maravilhoso, mas eu sei que pode ter gente em casa acompanhando a gente pelo TV ou pelo celular, que olha e fala assim, eu fiz tudo isso e meu filho não está na igreja hoje. E para a gente poder encerrar esse momento, esse pai, essa mãe que dedicou tanto a sua vida a ensinar os seus filhos, mas que hoje precisa lidar com os filhos afastados, os filhos que não estão nesse momento amando o Senhor Jesus, uma palavra de encorajamento, pensando na mensagem da Páscoa, a esses pais que agora precisam, talvez não tenha a oportunidade tanto de ensinar, mas tenha a oportunidade de orar, né? Uma mensagem de encorajamento para esses pais que precisam nesse momento. A palavra que eu deixaria, João, é a palavra que move os cristãos, que é a esperança. Nós temos a esperança da salvação, a esperança da ressurreição final, a esperança do novo céu e da nova terra. E a educação de filhos, para mim, não é redentiva. Quem transforma, quem salva é Jesus. A educação de filhos, ela é um meio que a gente tem para inculcar o evangelho, inculcar a palavra de Deus na cabeça dos nossos filhos, mas a salvação depende única e exclusivamente da ação do Espírito Santo, eu creio assim. E eu sei que, infelizmente, é a realidade de muitas famílias que fizeram tudo certinho, né? Culto doméstico, ensinaram os filhos, criaram na igreja, fizeram certo mesmo e os filhos cresceram
e não seguiram a fé dos pais, pastores, líderes, muitas famílias assim. A minha palavra é esperança. Se eu creio que Jesus tem poder para salvar, enquanto houver vida, há esperança de salvação. Se o filho não... Porque às vezes o pai fica... vê que o filho está afastado, fica falando na cabeça, isso não vai resolver, isso vai afastar mais às vezes, né? Mas a oração, o filho não tem como rejeitar, ele nem sabe que você está orando por ele, né? Vamos ser como Jó, vamos orar para os nossos filhos, né? E então a esperança que Jesus pode transformar. Para que eu vou desistir do meu filho que hoje não está na fé, que está andando por outro caminho? O ladrão na cruz, um dos ladrões na cruz, pouco antes da sua morte, teve aquele encontro tão belo com Jesus, e aquela história está ali para quê? Para nos dar esperança de que a salvação ela pode acontecer em qualquer momento da vida do indivíduo. E falando dos nossos filhos, eu não preciso desistir deles, porque Jesus não desiste de nós. Se nós somos dele, ele não vai desistir da gente. E por que eu vou desistir dos meus filhos, né? Eu continuar esperançoso que a semente que está no coração dos nossos filhos, se eu fiz o trabalho correto, direito de lançar essa semente, é aguardar que uma hora, quem sabe, o Senhor vai gerar algo no coração dessa criança, que agora já é um adulto, né? Sim. Mas é a esperança, não pode perder. Amém. Obrigado, Felipe, por ter vindo até aqui. A gente tem muito mais para conversar sobre filhos. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente toque em outros assuntos que sejam interessantes em relação à nossa família. Mas muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vai voltar mais vezes aqui para a gente continuar conversando. Eu que agradeço, estou à disposição, principalmente para falar desse assunto que eu também gosto muito. Não que eu sei, mas estou aprendendo a ser pai. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Muito obrigado. E você que acompanhou a gente até aqui, você não pode perder o nosso último programa dessa pequena série que vai acontecer no sábado de Páscoa, pois a gente tem uma conversa muito especial sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até lá.